Mística Cidade de Deus, capítulo 2, livro 8 do tomo 4. O glorioso martírio de São Tiago. Maria Santíssima o assiste e leva sua alma ao céu. Seu corpo é trazido à Espanha, prisão de São Pedro e sua libertação do cárcere. O que aconteceu nesta ocorrência? São Tiago combatido pelos judeus. Quando o nosso grande apóstolo São Tiago chegou em Jerusalém, toda a cidade agitava-se contra os discípulos e seguidores de Cristo, nosso Senhor. Esta nova indignação fora fomentada ocultamente pelos demônios que infeccionavam com seu venenoso hálito o coração dos pérfidos judeus. Excitava neles o zelo de sua lei e a rivalidade contra a nova lei do Evangelho despertada pela pregação de São Paulo. Ainda que este permaneceu em Jerusalém apenas 15 dias, a virtude divina agiu tanto por seu intermédio que converteu muitos e assombrou a todos. Quando São Paulo deixou Jerusalém, os judeus se acalmaram um pouco, mas logo chegou São Tiago, não menos cheio de sabedoria e zelo, pelo nome de Cristo, nosso Redentor, e com isso voltaram a se alterar. Lúcifer, que não ignorava a vinda de São Tiago, atiçava a raiva dos pontífices sacerdotes e escribas, para que o novo pregador lhes constituísse motivo para maior oposição e combate. Chegou São Tiago pregando fervorosamente o nome do crucificado, sua misteriosa morte e ressurreição, e nos primeiros dias converteu a alguns judeus. Entre eles distinguiram-se o Hermógenes e Fileto, ambos magos feiticeiros que tinham pacto com o demônio. Hermógenes era o mais douto na magia e Fileto era o seu discípulo. Os judeus deles quiseram se valer contra o apóstolo, que o venceram em disputa, ou se isto não conseguissem, que lhe tirassem a vida por meio de algum malefício de suas artes mágicas. Conversão de Fileto. Esta maldade era a maquinação dos demônios que se serviam dos judeus como instrumentos de sua iniquidade, pois não podiam por si mesmos se aproximar do apóstolo, repelidos pela divina graça que nele sentiam. Chegando à disputa com os dois magos, veio primeiro Fileto para arguir com São Tiago. Se não conseguisse vencê-lo, entraria em cena Hermógenes, mestre e mais perito na ciência da magia. Propôs Fileto seus falsos e sofisticados argumentos que o santo apóstolo desvaneceu, como os raios do sol desterraram as trevas. Falou com tanta sabedoria e eficácia que Fileto se converteu à verdadeira fé de Cristo, fazendo-se daí em diante defensor do apóstolo e de sua doutrina. Temendo seu mestre Hermógenes, pediu a São Tiago o protegesse dele e das artes diabólicas com que o perseguiria. O santo apóstolo deu a Fileto um lenço recebido de Maria Santíssima e com aquela relíquia o novo convertido se defendeu dos malefícios de Hermógenes por alguns dias, até que este, por sua vez, foi discutir com o apóstolo. Conversão de Hermógenes. Hermógenes temia São Tiago, pois não pôde esquivar-se da disputa, pelo compromisso que assumira com os judeus. Procurou reforçar seus erros com maiores argumentos do que seu discípulo Fileto, mas este esforço foi inútil contra o poder e sabedoria celeste que do sagrado apóstolo emanava qual impetuosa torrente. Afogou Hermógenes e obrigou-o a confessar a fé em Cristo e seus mistérios, como acontecera com Fileto, seu discípulo, e ambos creram na santa fé e doutrina pregada por Tiago. Os demônios enraiveceram-se contra Hermógenes e, com o domínio que sobre ele haviam tido, maltrataram-no por causa de sua conversão, sabendo que Fileto deles se defendera com a relíquia do lenço que o santo apóstolo lhe deu. Hermógenes lhe pediu o mesmo favor contra os inimigos infernais. São Tiago lhe deu o bastão que usava em suas peregrinações e com ele o convertido afugentou os demônios, livrando-se de seus ataques.
Para estas conversões e outras que São Tiago obteve em Jerusalém, concorreram as orações e súplicas que a grande rainha do céu fazia no seu oratório em Éfeso, de onde, como noutras partes fica dito, conhecia por visão tudo o que faziam os apóstolos e fiéis da igreja. Além disso, dedicava particular cuidado ao seu querido apóstolo tão próximo do martírio. Hermógenes e Fileto perseveraram algum tempo na fé em Cristo, mas depois retrocederam e, quando estavam na Ásia, a abandonaram. Assim consta na segunda epístola a Timóteo, conforme 2 Timóteo 1,15, onde o apóstolo o avisa de que Fileto e Hermógenes dele se tinha separado. A semente da fé nasceu naqueles corações, mas não aprofundou raízes para resistir às tentações do demônio, a quem tão longo tempo haviam servido e tratado amigavelmente. Permaneceram neles restos das más raízes dos vícios que afinal prevaleceram, derribando-os do estado da fé que haviam abraçado. Prisão de São Tiago. Quando, porém, os judeus viram seu plano frustrado pela conversão de Hermógenes e Fileto, encheram-se de maior ódio contra o apóstolo São Tiago e decidiram liquidá-lo, tirando-lhe a vida. Para isto, subornaram Demócrito e Lísias, centuriões da milícia romana, e secretamente combinaram que com seus subalternos prendessem o apóstolo. Para dissimular a cilada, fingiram um motim onde ele estivesse pregando e então o entregariam às suas mãos. A execução desta maldade ficou a cargo de Abiatar, sumo sacerdote naquele ano, e de Josias, escriba, do mesmo espírito que o sacerdote, como planejaram, assim fizeram. Estava São Tiago pregando ao povo o mistério da redenção humana, provando-o com admirável sabedoria e testemunhos das antigas escrituras, de modo que o auditório se compungiu até as lágrimas. O sumo sacerdote e o escriba se inflamaram em furor diabólico, deram sinal aos romanos e Josias prendeu São Tiago. Lançou-lhe uma corda ao pescoço, acusando-o de perturbador da nação e inventor de nova religião contra o Império Romano. São Tiago é condenado à morte. Neste momento chegaram Demócrito e Lísias com sua gente e prenderam o apóstolo. Levaram-no a Herodes, filho de Arquelau, que também estava prevenido, interiormente pela astúcia de Lúcifer e exteriormente pela malícia e ódio dos judeus. Incitado por estes estímulos, Herodes tinha suscitado contra os discípulos do Senhor, a quem aborrecia, a perseguição que São Lucas diz no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos. Enviou soldados para afligi-los, prendê-los e sentenciou São Tiago à morte por degolação, como os judeus lhe pediram. Foi indizível a alegria de nosso grande apóstolo vendo-se prender e amarrar à semelhança de seu mestre, e que chegara o momento de passar desta vida mortal à eterna através do martírio, como a rainha do céu lhe havia dito. Fez humildes e fervorosos atos de agradecimento por este favor e publicamente confessou novamente a santa fé em Cristo nosso Senhor, e lembrando-se do pedido que em Éfeso fizera a Senhora para o assistir na morte, invocou-a do íntimo da alma. Maria atende à oração do apóstolo. De seu oratório ouviu Maria Santíssima estas súplicas de seu amado apóstolo e sobrinho, como quem estava atenta a tudo quanto lhe acontecia. Acompanhando-o com sua eficaz oração, a grande Senhora viu descer do céu grande multidão de anjos de todas as hierarquias, e que uma parte deles dirigiu-se a Jerusalém, rodeando o santo apóstolo. Quando o conduziam ao lugar do suplício, outros anjos foram a Éfeso, onde estava a rainha, e um dos mais elevados lhe disse: Imperatriz das alturas e Senhora nossa, o Altíssimo Deus e Senhor dos exércitos, diz para irdes logo a Jerusalém confortar seu grande servo Tiago, assisti-lo na morte e satisfazer seus santos e piedosos desejos. Maria Santíssima aceitou este favor com alegria e gratidão e louvou ao Altíssimo pela providência com que defende e ampara os que confiam e vivem sob sua proteção.
Neste interim, o apóstolo era conduzido ao martírio e pelo caminho fez muitos milagres, curando enfermos e libertando alguns possessos do demônio. Tendo-se divulgado a notícia de que Herodes o mandara degolar, ocorriam muitos necessitados à procura do remédio antes que lhes faltasse quem o socorria. Maria vai assistir São Tiago. Neste mesmo tempo, os anjos receberam sua grande rainha e senhora num trono refugentíssimo, como em outra ocasião disse, e a transportaram para Jerusalém, no lugar onde São Tiago chegava para ser executado. Ajoelhou-se em terra o santo apóstolo para oferecer a Deus o sacrifício de sua vida, e quando levantou os olhos para o céu, viu diante de si no ar a rainha que invocava em seu coração. Viu-a revestida de divino esplendor, com grande beleza, acompanhada pela multidão de anjos que a serviam. Este admirável quadro inflamou-se em ardores de júbilo e caridade. Moveu seu coração e potências, quis em alta voz proclamar Maria Santíssima por Mãe de Deus e Senhora de todas as criaturas. Um dos anjos, porém, o deteve naquele fervor e lhe disse: Tiago, servo do nosso Criador, guardai em vosso peito estes preciosos afetos, e não os manifesteis aos judeus, a presença e favor de nossa rainha. Não são dignos nem capazes de compreender, e mais lhe excitarão ódio do que reverência. Com este aviso se conteve o apóstolo em silêncio, apenas movendo os lábios falou a rainha. Mãe do meu Senhor Jesus Cristo, Senhor e amparo meu, consolo dos aflitos, refúgio dos necessitados, dai-me, Senhor, a vossa bênção tão desejada por minha alma nesta hora. Oferecei por mim ao vosso Filho e Redentor do mundo o sacrifício de minha vida em holocausto, abrasado no desejo de morrer pela glória de seu nome. Sejam hoje de vossas mãos puríssimas a ara do meu sacrifício, para que o receba com agrado quem por mim se ofereceu na Santa Cruz. Em vossas mãos e por elas, nas de meu Criador, encomendo o meu espírito. Ditas estas palavras, tendo os olhos sempre elevados para Maria Santíssima, que lhe falava ao coração, foi o santo apóstolo degolado. A grande Senhora e Rainha do mundo, ó admirável dignação, recebeu a alma de seu amantíssimo apóstolo a seu lado, no trono onde se encontrava, e a levou ao céu empíreo, onde a apresentou ao seu Filho Santíssimo. Entrou Maria Santíssima na corte celestial com esta oferenda, causando a todos os habitantes do céu novo júbilo e glória acidental. Deram-lhe os parabéns com novos cânticos e louvores, enquanto o Altíssimo recebeu a alma de Tiago e a colocou em eminente lugar de glória entre os príncipes de seu povo. Maria Santíssima, prostrada ante o trono da infinita majestade, fez um cântico de louvor em ação de graças pelo triunfo do primeiro apóstolo mártir. Nesta ocasião, a grande Senhora não viu intuitivamente a divindade, mas com visão abstrativa de que outras vezes tenho falado. Não obstante, a Santíssima Trindade encheu-a de novas bênçãos e favores para ela e a Santa Igreja, pela qual ela fez grandes súplicas. Os santos também a bendizeram, e com isto os anjos a trouxeram de volta ao seu oratório em Éfeso, onde o anjo esteve representando sua pessoa durante sua ausência. Chegando a Mãe das Virtudes, prostrou-se em terra como acostumava, agradecendo mais uma vez ao Altíssimo por tudo o que se passava. O corpo de São Tiago. Os discípulos de São Tiago, naquela noite, recolheram seu santo corpo e secretamente o levaram ao porto de Jope, onde, por disposição divina, embarcaram e o trouxeram para a Galícia, na Espanha. A Divina Senhora enviou um anjo para guiá-los até onde era a vontade de Deus que a portassem. Não viram o santo anjo, mas sentiram sua proteção, porque os defendeu durante toda a viagem, muitas vezes milagrosamente. Deste modo, a Espanha deve a Maria Santíssima também o tesouro do Sagrado Corpo de São Tiago, que possui para sua proteção e defesa, como em sua vida o teve para ensinamento da Santa Fé. Que tão arraigada deixou no coração dos espanhóis. São Tiago morreu no ano do Senhor de 41, a 25 de março.
5 anos e 7 meses depois que partiu de Jerusalém para vir à Espanha. Conforme este cálculo e os que acima declarei, o martírio de São Tiago foi 7 anos após a morte de Cristo, nosso Salvador. Cronologia da morte e comemoração de São Tiago. Que seu martírio foi pelo fim de março consta no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, onde São Lucas diz que pela satisfação que a morte de São Tiago deu aos judeus, Herodes encarcerou São Pedro com a intenção de o degolar também ao passar a Páscoa, que era do Cordeiro e dos Ázimos, celebrada pelos judeus a 14 da lua de março. Desta citação conclui-se que a prisão de São Pedro foi nesta Páscoa ou muito próxima a ela e que a morte de São Tiago havia sido poucos dias antes. Naquele ano de 41, o dia 14 da lua de março, ocorreu nos últimos dias desse mês, de acordo com o culto solar dos anos e meses que nós usamos. De acordo com isto, a morte de São Tiago foi no dia 25, antes dos 14 da lua e depois destes. Sucedeu a prisão de São Pedro e a Páscoa dos judeus. A Santa Igreja não celebra o martírio de São Tiago no seu dia, por comemorar no mesmo a encarnação, e geralmente os mistérios da paixão. Transferiu-se para 25 de julho, dia em que o corpo do Santo Apóstolo foi trasladado para a Espanha. Prisão de São Pedro. A rapidez com que Herodes executou São Tiago animou a impíssima crueldade dos judeus, parecendo-lhes que a sevícia do iníquo rei lhes serviria de instrumento para se vingarem dos seguidores de Cristo nosso Senhor. A mesma suposição fez Lúcifer e seus demônios. Estes, com sugestões, os judeus, com os rogos e lisonjas, persuadiram-se a mandar prender São Pedro. Assim o fez para agradar aos judeus, cuja simpatia desejava para alcançar vantagens temporais. Os demônios temiam grandemente o vigário de Cristo, pela força que dele emanava e os reprimia, e assim apressaram sua prisão. Nela o encadearam muito bem, à espera que passasse a Páscoa para ser executado, conforme Atos 12, 4. O invicto coração do apóstolo estava tão despreocupado e sereno como se estivesse em liberdade, mas não assim a igreja de Jerusalém. Os discípulos e fiéis afligiram-se muito, sabendo que Herodes determinara justiçá-lo sem demora. Multiplicaram as orações e súplicas ao Senhor, conforme Atos 12, 5, para que guardasse seu vigário e chefe da igreja, cuja morte ameaçaria de grande ruína e tribulação. Invocaram também o socorro e poderosa intercessão de Maria Santíssima, de quem todos esperavam remédio. Maria reza pela igreja. Esta aprovação da igreja não era ignorada pela Divina Mãe, embora se encontrasse em Éfeso. Dali seus olhos clementíssimos, por visão claríssima, presenciava tudo quanto se passava em Jerusalém. A piedosa mãe acudia com rogos, prostrações e lágrimas de sangue, pedindo a libertação de São Pedro e a defesa da Santa Igreja. Esta oração de Maria penetrou os céus e feriu o coração de seu Filho Jesus, nosso Salvador. Para lhe responder, desceu em pessoa ao oratório onde ela estava prostrada, com a face apegada ao pó. Entrou o soberano rei, erguendo-a do solo, disse-lhe com carinho: Minha mãe, moderai vossa dor e dizei tudo o que desejais, que vos concederei, e achareis graças aos meus olhos. Jesus vem atender Maria. Com a presença e carinho do Senhor, a Divina Mãe se reanimou, pois os sofrimentos da igreja eram instrumento do seu martírio. Ver São Pedro no cárcere, condenado à morte, afligia mais do que podemos imaginar, prevendo que isto poderia acarretar a primitiva igreja. Renovou seus pedidos na presença de Cristo, nosso Redentor, e disse: Senhor Deus verdadeiro e meu Filho, vós conheceis a tribulação de vossa Santa Igreja, e seus clamores chegam aos vossos ouvidos e penetram no íntimo do meu aflito coração. Querem tirar a vida de seu pastor, vosso vigário. Se vós o permitirdes, Senhor meu, dispersarão vossa pequena grei e os lobos infernais triunfarão de vosso nome como desejam. Senhor e Deus, me ouvida de minha alma, para que eu possa viver, ordenai ao mar e à tempestade, e logo sossegarão os ventos e as ondas que combatem esta barquinha.
Defendei vosso vigário, e sejam confundidos os vossos inimigos. Se for de vossa vontade, para vossa glória, voltem-se as tribulações contra mim, que eu padecerei por vossos filhos e fiéis, e com o auxílio de vosso poder, pelejarei com os inimigos invisíveis em defesa de vossa igreja. Maria rechaça os demônios. Respondeu o seu Filho Santíssimo: Minha mãe, com o poder que de mim recebeste, quero que façais o que quiserdes. Fazei e desfazei tudo o que a minha igreja convém. E adverti que os demônios vão dirigir toda a sua fúria contra vós. Agradeceu a Mãe Prudentíssima, oferecendo-se para as guerras do Senhor, lutando pelos filhos da igreja, e falou: Altíssimo Senhor meu, esperança e vida de minha alma, o coração e o ânimo de vossa serva está preparado para trabalhar pelas almas que custaram vosso sangue e vossa vida. Ainda que sou um pó inútil, vós tendes infinita sabedoria e poder, e com vosso divino auxílio não temo o dragão infernal, já que em vosso nome quereis que eu faça. Por vossa igreja o que convém ordeno a Lúcifer e a todos os seus ministros de maldade que perturbam a igreja em Jerusalém, desçam ao abismo e ali fiquem imóveis, enquanto vossa divina providência não lhes permitir voltar à terra. Esta palavra da grande rainha do mundo foi tão eficaz que no instante em que a pronunciou em Éfeso, os demônios que estavam em Jerusalém precipitaram-se nas cavernas infernais sem poder resistir à virtude divina que operava por meio de Maria Santíssima. Envia um anjo libertar São Pedro. Conheceram Lúcifer e seus ministros que aquele açoite procedia da nossa rainha, a quem eles chamavam sua inimiga, porque não se atreviam a lhe pronunciar o nome. Permaneceram no inferno confusos e aterrados, como noutras ocasiões de que já falei, até que lhes foi permitido se levantarem para fazer guerra à Senhora, como direi adiante. Durante este tempo, estiveram estudando os meios a usar nesse combate. Alcançada essa vitória contra o demônio, restavam Herodes e os judeus. Disse Maria Santíssima a Cristo: Nosso Salvador, agora, Filho e Senhor meu, se for vossa vontade, irá um de vossos santos anjos libertar da prisão o vosso servo Pedro. Aprovou Cristo, nosso Senhor, a sugestão de sua Virgem Mãe e, pela ordem de ambos, como supremos reis, foi um dos espíritos celestes que ali se encontravam libertar o apóstolo São Pedro, tirando-o do cárcere de Jerusalém. O anjo liberta São Pedro. Imediatamente obedeceu o anjo a esta ordem, e chegando ao cárcere, encontrou São Pedro ligado com cadeias a 2 soldados que o guardavam. Além dos outros que montavam guarda à porta, já havia passado a Páscoa e era a noite do dia seguinte em que seria executada sua sentença de morte. Apesar disso, o apóstolo estava tão tranquilo que ele e os guardas dormiam profundamente, conforme Atos 12:6. Chegou o anjo e foi necessário sacudir São Pedro para o despertar. E estando ainda sonolento, lhe disse o anjo: Levanta-te depressa, põe teu cinto, as sandálias, veste a capa e segue-me. São Pedro viu-se livre das cadeias e, sem entender o que acontecia, seguiu o anjo, ignorando que visão era aquela. Tendo-o levado por algumas ruas, o anjo explicou-lhe como Deus onipotente o havia libertado pela intercessão de sua Mãe Santíssima e desapareceu. São Pedro, voltando a si, conheceu o mistério e o favor e deu graças ao Senhor. São Pedro deixa Jerusalém. São Pedro considerou que antes de se pôr a salvo era bem participar tudo aos discípulos, a Tiago menor e agir com o conselho de todos. Apressando o passo, dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, chamado também Marcos. Era a casa do cenáculo onde se encontravam reunidos e aflitos muitos discípulos. São Pedro bateu à porta e uma criada chamada Rode foi ver quem chamava. Conheceu a voz de Pedro, mas não abriu. E os outros disseram: Estás louca? Ela, porém, insistia que era Pedro. Eles, que de modo algum pensavam em tal possibilidade, julgaram que talvez fosse o anjo do apóstolo. Enquanto assim discutiam, São Pedro estava na rua, continuando a bater na porta até que lhe abriram. Viram então com imensa alegria o santo apóstolo, chefe da igreja, livre da tribulação do cárcere e da morte.
Narrou-lhes tudo o que isso sucedera e como o anjo o tinha conduzido para que avisassem Tiago e os demais irmãos com muita cautela. Prevendo que Herodes logo o procuraria com muita diligência, determinaram que na mesma noite saísse de Jerusalém para não ser preso novamente. São Pedro fugiu e, quando Herodes mandou buscá-lo na prisão e não o encontrou, fez castigar os guardas e se enfureceu contra os discípulos. Por sua soberba e ímpio proceder, Deus lhe embargou os passos, castigando-o severamente, como direi no capítulo seguinte. Doutrina que me deu a Rainha dos Anjos, Maria Santíssima. Maria protege os agonizantes. Minha filha, comoveu-te o singular favor que minha piedade concedeu ao meu servo Tiago na hora de sua morte. Aproveito a ocasião para te manifestar um meu privilégio que o Altíssimo confirmou quando lhe apresentei a alma do apóstolo no céu. Apesar de outras vezes eu ter falado neste segredo, agora o entenderás melhor para seres minha verdadeira filha e devota. Quando levei ao céu a feliz alma de Tiago, disse-me o Eterno Pai diante de todos os bem-aventurados: Filha e pomba minha, escolhida entre todas as criaturas para o meu agrado, saibam todos os meus cortesãos, anjos e santos, para a exaltação do meu nome, para a tua glória e bem dos mortais. Dou-te minha palavra, que se na hora da morte te invocarem de coração, como o meu servo Tiago, se pedirem a tua intercessão junto a mim, inclinarei para eles minha clemência e os olharei com olhos de piedoso Pai. Defendê-los-ei dos perigos daquela última hora. Afastarei de sua presença os cruéis inimigos que se esforçam para fazer as almas perecerem naquele transe. Darei a elas, por teu meio, grandes auxílios para lhes resistirem e se porem na minha graça, se de sua parte colaborarem, e tu me apresentarás suas almas para receberem a generosa recompensa de minha liberalidade. Apresenta as almas no tribunal divino. Por este privilégio, toda a igreja triunfante e eu com ela fizemos um cântico de louvor e ação de graças ao Altíssimo. Ainda que os anjos tenham por ofício apresentar as almas no tribunal do justo juiz quando saem do cativeiro da vida mortal, o mesmo privilégio foi dado a mim, de modo mais elevado que quaisquer outros concedidos pelo Onipotente às demais criaturas. Tenho-os por outro título, em grau especial e eminente, e muitas vezes uso destes dons e privilégios, como fiz com alguns dos apóstolos. Vendo-te desejosa de saber como alcançarás de mim este favor, tão digno de ser ambicionado por todos, respondo ao teu piedoso afeto. Antes de tudo, procura não desmerecê-lo por ingratidão e esquecimento. Em primeiro lugar, o obterás com a pureza inquebrantável, e o que mais desejo em ti e nas demais almas. O grande amor que devo e tenho a Deus obriga-me a desejar com íntima caridade e afeto que todas as criaturas guardem sua santa lei e nenhuma perca sua amizade e graça. Isto é, o que deves estimar mais do que a vida, e antes morrer do que pecar contra o teu Deus e sumo bem. Condições para merecer a assistência de Maria na hora da morte. Em seguida, quero que me obedeças, pratiques minha doutrina e trabalhes com todo empenho por imitar o que de mim conheces e escreves. Que não faças interrupções no exercício do amor, nem esqueças um momento o cordial afeto que deves à liberal misericórdia do Senhor. Que sejas agradecida ao que deves a Ele e a mim, que é mais do que quanto podes compreender na vida mortal. Ser fiel em lhe responder, fervorosa na devoção, pronta em praticar o mais elevado e perfeito. Alarga teu coração e não o acanhes covardemente, como de ti pretende o demônio. Emprega as mãos em coisas grandes e árduas, com a confiança que deves ter no Senhor. Não te acabrunhes, nem desanimes na adversidade, nem impeças que se realize a vontade de Deus em ti e nos altíssimos desígnios de sua glória. Nas maiores dificuldades e tentações, tem viva fé e esperança. Para tudo isto te ajudará o exemplo de meus servos, Tiago e Pedro, e o conhecimento que te comuniquei sobre a feliz segurança que gozam os que vivem sob a proteção do Altíssimo.
Com esta confiança em minha devoção, alcançou Tiago o especial favor que lhe fiz em seu martírio, e venceu imensos trabalhos até chegar a ele com igual confiança. Encontrava-se Pedro tão sossegado e tranquilo na prisão, sem perder a serenidade de seu interior, merecendo que meu Filho Santíssimo e eu tivéssemos tanto cuidado de sua conservação e liberdade. Os mundanos, filhos das trevas, desmerecem estes favores, porque colocam toda a sua confiança nas coisas visíveis e na astúcia diabólica e terrena. Eleva teu coração, minha filha, e esvazia-o destes enganos. Aspira ao mais puro e santo, e contigo estará o poderoso braço que em mim fez tantas maravilhas. Fiat.